Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 9 de março do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 25 de Adar do ano 5781 a contar da criação. E hoje nós estamos nos 172 dias, 172 dias do ano 5781. E nós temos então a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe para o nosso dia de hoje, 172. Estamos dentro do grupo Libertando-se e vamos ver qual é o recado que nós temos aí do nosso Rebbe para o dia de hoje. Hoje também nós estamos na nossa terceira aliá das duas parashiot, as duas últimas parashiot do livro de Shemot, Êxodo, que é Vayachel e Pekudei. Então, a nossa terceira aliada, daqui a pouco nós estaremos aí trazendo para a nossa leitura, o ouvir e estarmos estudando essa aliá de hoje, diante do nosso Hashem, que a luz dos olhos de Hashem e a luz da Torá esteja aí sendo uma presença real conosco no dia de hoje, ok? Então a nossa sabedoria de hoje, de número 172, a Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, já está aí conectada conosco nessa tarde com a Torá. A sabedoria do Rebbe nos diz para nós: a escravidão bíblica do Egito representa a servidão a seu próprio eu. Todo dia, cada momento, deve ser um êxodo do eu. Se você não estiver saindo do Egito, já está lá de volta. Bom, como o grupo de sabedoria dos conselhos, dos ensinamentos do Rebbe para nós nesses dias está sobre libertando-se, e começou falando sobre o libertar-se do nosso eu, do nosso ego, quer dizer, sairmos do nosso egocentrismo, onde tudo está relacionado com o eu e para mim. Então esse libertando-se que o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o sábio da nossa geração, ele vem falando nesse sentido, para que nós possamos cada vez mais vivermos a autenticidade da nossa emuná, da nossa fé, da nossa confiança em Hashem. Assim como ele nos fala no dia de hoje, a escravidão bíblica do Egito representa a servidão a seu próprio eu. Então nós já conhecemos e estudamos durante esses dias a respeito da escravidão do Egito e tudo aquilo concernente à escravidão do Egito. Então nós já vimos, diante do nosso livro de Shemot, que essa semana vamos finalizar o estudo desse segundo livro da Torá, Êxodo, e nesse sentido nós já sabemos o que é a escravidão do Egito. E aqui o Rebbe ele está dizendo assim, a escravidão bíblica do Egito representa a servidão a seu próprio eu. Ou seja, todo aquele que se torna escravo do seu eu, do seu egocentrismo, do seu só para mim, ou para mim, tudo que envolve o nosso eu e o para mim como o centro das atenções, e satisfazer o meu ego, satisfazer a minha vontade, está relacionado diretamente à escravidão do Egito. O povo judeu foi escravo no Egito e foram libertos da escravidão do Egito, ponto. Para os não-judeus que não fomos escravos fisicamente falando no Egito, mas o mundo, segundo os nossos sábios, o próprio mundo, esse mundo inferior, representa exatamente a escravidão do Egito. E o nosso Rebbe vem aqui para dar um leve puxãozinho de orelha em cada um de nós, dizendo que
toda vez que nós estamos aí abrigados, entre aspas, debaixo da tutela eu e eu, debaixo da tutela para mim, para mim, para mim, certo? Então, quando nós nos envolvemos em coisas egoístas, ao nosso bel prazer, nós somos escravos do Egito. Só que esse Egito aqui, essa escravidão aqui, ela tem um nome e chama-se eu. E tem um sobrenome que se chama para mim. Então, sempre eu e para mim estarão envolvidos nessa escravidão. E a pessoa que está debaixo desta tutela, deste poder, o eu e para mim, então ele vai seguindo o curso da sua vida, mas sempre focando o que fazer, como fazer para que o meu eu e para mim se cumpra. Então, se realmente as pessoas elas querem a liberdade ela tem um preço e tem uma finalidade. O preço da liberdade chama-se renunciar o seu eu, o seu ego, o seu para mim. E a finalidade é você livre de tudo isso para que você possa prestar verdadeiramente um serviço do coração, um serviço de amor a Hashem. Quando a pessoa ela está ainda escrava do seu eu e do seu para mim, ela nunca vai poder prestar um autêntico, transparente e um honesto serviço a Deus. Ela pode estar, sim, adorando o Deus verdadeiro, mas a sua finalidade é satisfazer o seu eu e o para mim. Então, como que nós podemos deslumbrar a realidade deste fato? É só nós recordarmos a respeito do pecado do bezerro de ouro. Quais são os ensinamentos, os aprendizados que nós temos com referência ao bezerro de ouro? Ah, mas foi um pecado, foi uma idolatria. Sim. Mas eles estavam prestando um clamor e uma adoração ao Deus verdadeiro, o Deus que libertou eles do Egito. O bezerro de ouro eles estavam usando como, entre aspas, um substituto para Moshe, no princípio. Na sequência, quando eles, os que se entregaram ao pecado do bezerro de ouro, então, na sequência, na continuidade, então vamos recordar de novo. Quando eles iniciaram o pecado do bezerro de ouro, eles estavam clamando ao mesmo Deus que tinha libertado-os do Egito, que tinha operado as maravilhas, as 10 pragas, a abertura do mar de juncos, e tinha conduzidos até ali, na outorga da Torá. 40 dias depois da outorga da Torá, foi quando eles cometeram o pecado do bezerro de ouro. Foi quando Moshe pela segunda vez subiu ao Monte Sinai para aprender os detalhes dos mandamentos e da construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, que seria a base posteriormente para a construção do Beit HaMikdash lá em Jerusalém. E nessa segunda subida de Moshe ao Monte Sinai, foi quando eles fizeram um cálculo errado e acharam que Moshe teria morrido. Então, quando eles, através de Arão, constroem o bezerro de ouro, eles estão clamando ao mesmo Deus que os libertou da terra do Egito.
O bezerro de ouro, a princípio, estava sendo, entre aspas, uma substituição de Moshe. Ou seja, para continuarmos dentro da nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe de hoje. Ou seja, o que o povo estava fazendo era prestando sim uma adoração ao Deus verdadeiro, que os libertou da terra do Egito, e usando o bezerro de ouro, a princípio, como um substituto de Moshe. Mas como não tinha base, fundamento na vontade divina, eles acabaram se entregando completamente à idolatria e aí desvirtuou 100% tudo. Aí o bezerro de ouro já não era mais aquele que representava Moshe, o substituto de Moshe. O bezerro de ouro passou a ser, entre aspas, Deus, para ser adorado. E aí piorou a situação deles. Por isso, 3.000 morreram em consequência do seu pecado do bezerro de ouro, da idolatria do bezerro de ouro. Mas o que nós queremos focar aqui é que, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, nessa gota de sabedoria de hoje, ele está nos dizendo que a escravidão bíblica do Egito representa a servidão a seu próprio eu. Você pode começar a semelhança daqueles que começaram o pecado do bezerro de ouro. Só que aqui o bezerro de ouro é o seu eu. Aqui o bezerro de ouro é o seu ego. Aqui o bezerro de ouro é tudo para mim, para eu. Mesmo que você possa estar prestando adoração ao único e verdadeiro Deus. Mas se houver a continuidade disto, a semelhança daquilo que aconteceu lá, você também poderá entrar num nível muito baixo da idolatria do seu próprio eu, na idolatria do para mim, e aí você vai descer e descer aos mais baixos níveis espirituais. E aí a escravidão do seu eu e do para mim vai fazer de você um escravo. E você não tem e não terá a liberdade, a transparência, a honestidade de prestar ao único Deus a verdadeira adoração. Então, por isso, a gota de sabedoria do Rebbe, ou do ensinamento do nosso Rebbe para hoje, é realmente para fazer com que nós, que estamos no caminho, é para fazer com que nós que estamos na jornada monoteísta, como não-judeus, como Benei Noach, para que qualquer resquício dessa escravidão do nosso eu, do para mim, seja removido, antes que possa, como uma pedra amarrada ao pescoço de uma pessoa que quer cometer suicídio e se lança-se a um rio profundo ou no mar, vai levá-lo para baixo, para os mais baixos níveis de morte. Morte, a princípio, espiritual. A física é uma consequência natural. Então, todo dia, cada momento, deve ser um êxodo do eu. Se você não estiver saindo do Egito, você já está lá de volta. Então o nosso Rebbe, ele está nos conferindo o ensinamento de que esse momento, ou seja, esse êxodo do nosso eu, não é algo que você fez ontem e que hoje você não precisa fazer. Por isso ele diz, todo dia. Mas ele não para por aí todo dia, mas ele diz assim, cada momento. É todo dia, cada momento.
você deve fazer um êxodo do seu eu. Libertar-se do seu eu. Libertar-se do para mim. Se você não estiver saindo do Egito, já está lá de volta. Ou seja, se nós todo dia, todo momento, não estivermos sendo vigilantes, zelosos, e que se nós não tivermos a firme determinação de fazer esse êxodo diário em cada momento do nosso eu, na realidade nós continuamos escravos do Egito. Então, nesse sentido, amados, fazendo uma análise, o que está no dia de hoje, nesse momento, como que está esse êxodo, esse libertar-se do meu eu, libertar-se do para mim, como que está esse êxodo na nossa ação diária de cada momento? Estamos livres do Egito ou continuamos lá no Egito? Por isso, é a tua reflexão, é a tua meditação, e a resposta só você pode dar para você mesmo, ok? Então essa é a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Que nós possamos cada dia mais estarmos nessa jornada monoteísta. Como diz o termo, né, no hebraico, kavanah, que é uma expressão cabalística para falar de uma situação profunda do nosso ser, no sentido de que intenção verdadeira do coração. Então, qual é a intenção verdadeira do nosso coração? A tarde com a Torá é uma das oportunidades que Deus tem nos dado para podermos termos essa conexão com Hashem e possamos estar fazendo diariamente, em todo momento, o êxodo, o libertar-se do nosso eu. Ok? Então vamos lá. Hoje, né, louvamos a Hashem pelas pessoas que já estão conectadas conosco, né? Temos aí o Luiz Ribeiro, temos aí a Donária, a Luciana, a Maria Luísa Freitas, o Antônio está junto também, né, Malu? Temos a Malu, a outra Malu do Distrito Federal, né? A Maria Luísa, a Malu, lá de Palmas, Tocantins, e a Malu, né? Provavelmente deve ser Maria Luísa também, lá de Sebastião, Distrito Federal, Brasília, né? Então temos aí. Quem mais que está aí conosco, né? A minha eterna técnica de som, Edna, né? A minha fofa, Edna, que está aí 100% conectada todo dia, né? Então está aí Naomi, Baruch Hashem, e também, em especial hoje, nós queremos mandar um shalom para o Edenir Souza da Silva, lá de Cuiabá, Mato Grosso, né? O Edenir Souza da Silva de Cuiabá, Mato Grosso, junto com ele, né? Pessoas com quem ele tem contato e pessoas com quem ele tem aí compartilhado, né? A questão monoteísta, que são a Jesuína, lá do sítio Macuco, lá de Comodoro, Mato Grosso, o Wellington, lá de Cerejeiras, Rondônia, e também o Wellington, lá de Comodoro, lá do Mato Grosso, a Vanderleia, lá de Comodoro também, do Mato Grosso,
e o casal, né, Henrique e Michele, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Então nós queremos aí, né, nessa tarde enviar para eles um shalom, shalom, e que Hashem faça com que venha se multiplicar o número de pessoas não somente interessadas no monoteísmo aí em Cuiabá, viu, Edenir? Mas que também o Eterno traga pessoas que tenham kavanar, seja aonde elas estiverem ou o que estejam fazendo, mas que tenham kavanar, intenção verdadeira de prestar um serviço do coração, um serviço de amor a Hashem, e que venham somar aí, né, com Edenir, lá em Cuiabá, e o pessoal aí do Mato Grosso, né, que estão na jornada monoteísta, que venham aí dar um alô para que o Edenir aí venha ver que não está sozinho aí em Cuiabá, Mato Grosso, ok? Tem mais gente aí por Cuiabá, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, tem ali pessoas também ali para o lado do Mato Grosso do Sul, né? Sabemos que o nosso país é um país que, na realidade, ele tem dimensões continentais. Na Europa é fácil visitar a Europa inteira de trem, né? Os países são tão pequenos que você pode visitar todos os países na Europa ali de trem tranquilamente, né? Mas no Brasil a coisa muda, né? Um país continental desse, de dimensões continental, e tanto é que todos os países da Europa cabem aqui dentro do Brasil, né? Dentro do mapa, e mais alguns outros por aí afora vai, né? Então, sem sombra de dúvidas, tem essas peculiaridades aí do nosso Brasil aqui, do nosso Brasil aqui, né? Também, né, queremos mandar aí um shalom para o Josélio Tavares, né, da cidade de Silveiras, né, que é ali em Cachoeira Paulista, né, próximo à Cachoeira Paulista, aqui no estado de São Paulo, interior de São Paulo. A Benedita Maria, lá de Poços de Calda, e também ao casal, né, a Fátima e o Oswaldo Sato, lá do Japão, né, que estão sempre através do YouTube, né, está sempre em conexão conosco, né? Todos sabem que se aqui é dia, lá no Japão é noite, se aqui é noite, lá no Japão é de dia, então se inverte as coisas. E agora lá são 2 e pouco da madrugada, então, né, a Fátima e o seu marido Oswaldo Sato, eles vão assistir depois lá pelo YouTube, né, na nossa madrugada, que será dia para eles lá no Resta Dúvidas, né? A Clair Aleknovic, né, também lá de Cuiabá. Então aí, ó, Edenir, tem mais gente aí em Cuiabá, né? Então vamos aí ter conexão entre as pessoas. Então, Edenir, em Cuiabá já não é mais você, tem mais gente aí em Cuiabá, vamos lá. Então, Baruch Hashem por isso daí, ok? Então, amados, nós estamos vivendo dias difíceis e complicados com a leitura que nós podemos fazer dentro do ponto de vista político que o Brasil e o mundo está atravessando, né? Então, são tempos difíceis que nós estamos atravessando. E por isso que é importante que nós estejamos aí nos revelando, libertando-nos de toda a escravidão do Egito, do nosso eu, do para mim, e realmente sendo luz, nos revelando, para que essa escuridão, essas trevas que estão aí predominando, mas não são vencedores, ok? Para que a escuridão e as trevas venham cair por terra, né? Então, nós vemos aí de um dia para o outro como que as coisas se tumultuam na história política do nosso país e do mundo. E por que isso acontece? É porque realmente as trevas, o mal e aqueles que estão a serviço do mal, os perversos, eles sabem que os dias estão passando e eles estão em maus lençóis, porque o seu tempo está
realmente aí nos seus finalmentes. Então, quanto maior é a intensidade da escuridão da madrugada, mais próximo está os primeiros raios solares do novo dia. Então, esse momento muito tenso, né, em que muitas pessoas estão aí, não tem saída, não aparece a luz no fim do túnel, não confie nisso, não acreditem nisso. Muito pelo contrário, a luz está ali sim, no final do túnel. E realmente a luz ela não deixou de brilhar. E ela precisa cada vez mais estar presente, né? Através das nossas vidas, a luz da presença de Hashem, a luz da sua Torá. E por isso nós temos que nos revelar. Nós temos que estar aí, presente, no meio das pessoas, nos meios das redes sociais, e levando cada vez mais a mensagem de luz e esperança, mensagem positiva. Nós não podemos nos entregarmos às mensagens negativas, corruptas, e por aí afora vai. Então, a luz, ela está pronta para fazer com que os seus raios mais intensos possam brilhar. E isso depende de cada um de nós. Então, por isso, cada pessoa que pela manhã desperta e já faz o seu Modé Ani, agradecendo a Hashem por ter lhe restituído a alma, e ele pode novamente, ele pode respirar, viver. Então é o momento de agradecer, sem sombra de dúvidas. Momento de agradecer pela vida. Na sequência, tem aí as preces diárias, as preces pela manhã, né? Almir Tavares, shalom, shalom, um grande abraço, Almir. Põe o nome da cidade aí para a gente saber aí o nome da cidade onde você se encontra atualmente, Almir. Saudações aí aos seus pais. Então, é momento de nós fazermos brilhar a luz. Não é porque aparentemente parece que a escuridão está predominando, parece que vai vencer, que de fato significa que vai vencer. Não, não vai, de forma alguma. A pergunta-chave: quem é que governa o universo? Quem é que governa este mundo inferior que nós habitamos? Só tem um que governa. E é a Ele que nós prestamos a nossa gratidão, o nosso louvor, é a Ele que nós prestamos realmente toda a nossa adoração, e somente nele está a nossa confiança. Almir Tavares, Cornélio Procópio, Paraná, Baruch Hashem, Lorival André, Shalom, Shalom, Baruch Hashem. Entendeu, amados? Então nós, como mensageiros da luz, as trevas não têm poderes sobre nós. Então nós não podemos aí, não somente não podemos comungar com as trevas e os seus mensageiros, mas também nós não podemos dar credibilidade para as mensagens negativas e da escuridão, das trevas. O que significa dar credibilidade a essas mensagens negativas? Dar credibilidade significa acreditar que realmente eles vão alcançar o objetivo deles. Qual é o objetivo da escuridão, das trevas e daqueles que estão a seu serviço? O sistema, o globalismo, o establishment, esses perversos que estão a serviço deles. É dominar toda a raça humana. Vamos acreditar nisso? Não. Vamos confiar que eles realmente vão alcançar o objetivo deles? Não. Aquele que não somente criou o universo, mas aquele que governa o universo. As suas profecias e as mensagens através da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e através das mensagens que ele nos enviou através dos seus profetas, através do livro de Salmos, através
dos escritos históricos e poéticos que nós encontramos, Salmos, o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e etc. E mais as mensagens que o Todo-Poderoso tem enviado através dos milênios, através dos nossos sábios, do povo judeu. E mais intensamente na nossa geração, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Então é nisto que nós depositamos a nossa esperança e a nossa confiança. Ponto final, amados. E vamos continuar na jornada, sendo forte, sendo luz, sendo essa grande mensagem do nosso Todo-Poderoso. Ok? Então vamos em frente. A nossa terceira aliá de hoje, a nossa terceira chamada, a leitura da Torá, está no capítulo 37 de Êxodo, onde nós vamos ler a partir do verso 17 até o verso 29, com os comentários de Irache, e na sequência vamos trazer mais alguns comentários dos nossos sábios, ok? Então, capítulo 37, verso 17, nós estamos aí dentro da questão da construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e agora nós vamos aqui discorrer sobre a fabricação do candelabro, a menorá de 7 braços. Então o próprio Deus fez o candelabro de ouro puro, moldou o candelabro como que as marteladas, sua base, sua haste, seus alicerces decorativos, suas esferas em forma de maçã e suas flores eram do mesmo todo, de um único lingote de ouro. 6 braços saíam diagonalmente de seus 2 lados, 3 braços no candelabro de um lado dele e 3 braços do candelabro de seu outro lado. Havia 3 cálices gravados, bem como uma esfera e uma flor, sobre as 3 larguras de mão superiores de um braço, e 3 cálices gravados, sobre as 3 larguras de mão superior do braço seguinte. Assim era para todos os 6 braços que saíam da haste do candelabro. Sobre a haste do candelabro havia 4 cálices e suas 2 esferas e 2 flores gravadas. Além dessas esferas, havia ainda uma esfera situada na haste debaixo dos 2 primeiros braços, que saíam da haste. Outra esfera debaixo dos 2 braços seguintes, que saíam da haste, e uma terceira esfera debaixo dos 2 últimos braços, que saíam da haste. Essas 3 esferas serviam assim de bases para todos os 6 braços que saíam da haste do candelabro. Juntamente com a base, a haste, os cálices e as flores, suas esferas, conforme já mencionados, e os braços do candelabro eram do mesmo todo do candelabro. Todo ele foi martelado de um único lingote de ouro puro. Fez suas 7 lâmpadas, suas pinças para os pavios e suas pás para as cinzas de ouro puro. Ele os fez juntamente com todos os seus utensílios, exceto a lâmpada ou as lâmpadas de 1 talento de ouro puro. Versos 23 a 29 nos fala sobre a construção do altar interno e o preparo do óleo de unção e do incenso. Betzalel fez o altar de incenso de madeira de acácia, era quadrado, 1 cúbito de comprimento e 1 cúbito de largura, com 2 cúbitos de altura. Suas saliências eram de uma só peça com ele, e revestiu-o de ouro puro, seu topo, suas paredes ao redor de suas saliências, e fez-lhe uma borda de ouro ao redor. Fez-lhe 2 argolas de ouro debaixo de sua borda,
mais 2 cantos de seus 2 lados opostos, para servirem de alças para as varas com as quais ele seria transportado. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro. Fez o óleo de unção sagrado e a oferenda de incenso puro, como misturas de perfumistas. Então aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, né? Até aqui várias e várias coisas nós temos aprendido e nós temos aí, sem sombra de dúvidas, como que fala? Temos estudado e aprendido seus significados e muitas coisas de um âmbito, né, espiritual. Michele Lohana, né? Michele Lohana é de Cuiabá, né? Shalom, shalom, Baruch Hashem. Então, entre outras coisas que nós aprendemos aqui, e nós queremos retornar o ensinamento, o aprendizado sobre aquela questão das 2 faces da moeda. Nós temos aí, né, os nossos sábios frequentemente, eles criticam o uso do dinheiro, mas nunca veem mal algum no dinheiro em si. Na realidade, existe uma diferença no sentido de o dinheiro em si e o uso do dinheiro. Existe uma grande diferença aí. O dinheiro em si, ou seja, as riquezas em si, ela não tem mal algum. Não tem problema algum. Tanto é que nós estamos vendo aqui o uso do ouro, da prata, do bronze, de pedras preciosas, daquilo que é de melhor, usado na construção do Mexicano, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash, lá em Jerusalém, o grande templo. Então, o dinheiro, a riqueza em si, não tem mal algum. Qual é o problema? O problema está exatamente no uso do dinheiro. Então, por exemplo, a riqueza em si, quando aquele que a tem e ele tem o seu coração voluntarioso, um coração cheio de amor, e ele é voluntarioso em usar a sua riqueza para aquilo que é eterno. A riqueza deste mundo, a princípio, ela realmente é passageira. Ela é passageira. Mas o seu uso para aquilo que é nobre, isto traz mérito eterno. Então as pessoas precisam saber usar o dinheiro, usar a riqueza. Não adianta nada você ficar acumulando riquezas e daqui a pouco, pum, a vida vai embora. Acumulou as riquezas com qual finalidade? Aí que está o X da questão. Então, dentro desse escopo, os nossos mestres, os nossos sábios, eles falam que quando Moshe não sabia que tipo de moeda deveria ser doado, então lhe foi mostrado uma moeda de fogo. Uma moeda de fogo. Moeda e fogo. Uma somatória. Moeda de fogo. Duas questões sendo usadas, moeda e fogo. Aqui nos é ensinado uma lição muito importante, que o dinheiro, ele é como fogo. O fogo tem finalidades úteis e construtivas. Ele esquenta, ilumina, aquece, mas também o fogo ele possui poderes destrutivos. O incêndio numa floresta, um incêndio num edifício, um incêndio numa casa, etc. e tal. Ele pode construir santuários, sinagogas, comunidades Benei Noach, lares, escolas, sinagogas, negócios lícitos.
tornando-se uma força construtiva na comunidade do mundo, comunidade local, onde você reside, a comunidade local, bem como também a distância, segundo o critério que você utilizar para utilizar os seus donativos, suas riquezas, para aquilo que é nobre. Pode tornar-se também no lado negativo, pode tornar-se o dinheiro, de fato, como diz os nossos sábios, a raiz de todo o mal. Depende como se usa o dinheiro. Mais ainda profundamente, os nossos sábios trazem para nós a seguinte questão. O dinheiro, a riqueza, já destruiu e trouxe ódio e disputas em famílias. Instigou povos contra povos, nações contra nações, umas contra as outras, pela busca do poder e do domínio. Porque riqueza, dinheiro, significa também poder. E esse poder pode ser construtivo ou destrutivo. Depende como você usa, usando a Torá e usando os comentários dos nossos sábios, depende como você usa essa moeda de fogo. Depende como você usa esse dinheiro de fogo. Depende como você usa essa riqueza de fogo. A riqueza pode elevar e unir as pessoas, tornando-as conscientes de suas responsabilidades familiares e comunitárias. Tudo depende das escolhas que fazemos. Está aí. Às vezes você pode dizer assim, puxa vida, eu não tenho condições de poder realmente fazer um donativo de alto valor. Mas em nenhum lugar está escrito que a quantidade de valor é que traz méritos. Mas segundo os nossos sábios, o que traz mérito é a sua kavaná, que significa a sua intenção verdadeira do seu coração. Que significa o quê? Um serviço do coração, um serviço de amor. Por que nós temos aí essa questão do meio shekel? Vamos traduzir para a nossa moeda corrente. O valor base para a nossa moeda corrente é R$1. O meio shekel significa 50 centavos. Então, na realidade, o que o Eterno disse sobre o meio